Primeira discussão do projeto de lei complementar do Legislativo número 1/2017, altera a redação dos artigos 2º, 48º e 50º da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Solicito ao vice-presidente para ocupar meu lugar para mim fazer a defesa do projeto. Você vê aqui quando... Bom dia a todos. Esse projeto da lei complementar sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações do município, ele é trazido como forma de um combate contra a dengue, né? Nós sabemos que, devido aos abandonos dos imóveis, então é um local propício para a procriação dos mosquitos da dengue. Estamos entrando em um período crítico no que se refere à transmissão da dengue. A temperatura mais elevada e o nível de chuvas aumentando sensivelmente pode fornecer a proliferação do vetor de transmissão da dengue, o Aedes aegypti. No período de chuvas, a população precisa ficar ainda mais atenta para evitar a proliferação da dengue em decorrência da elevação dos focos de água parada, bem como desdobrar os cuidados para que os imóveis não se transformem em local de procriação de larvas e animais peçonhentos. De acordo com especialista em combate a epidemias, o período de verão exige cuidados especiais, com o crescimento de matos em casas e terrenos vazios. Segundo esses especialistas, mais de 80% dos casos onde se confirmam a existência de focos do mosquito transmitor da dengue e outras doenças como a Zika vírus e chikungunya, assim como o surgimento de animais peçonhentos, poderia ser evitado com um simples cuidado de limpeza. No entanto, a população, a par da despreocupação de responsáveis por locais públicos, tem contribuído de maneira assintosa para o aparecimento dessas ocorrências, que em nosso município, tragicamente, ceifou a vida de uma criança de 3 anos de idade em dezembro último. Por isso, a maneira mais eficaz de se prevenir o surgimento desses focos de infestação danosa é impedir o ciclo de reprodução do mosquito, transmissor e a formação de ninhos e criadouros de cobras e escorpiões. E para isso acontecer, a população deve ter o mesmo tratamento legal que os entes públicos. Quando a matriz é cuidada com o ambiente em que vivemos, com o recolhimento regular do lixo nas vias, a limpeza de terrenos baldios, praças, cemitérios e a fiscalização de comércios e prestadores de serviços propensos a focos como bactérias. E esse projeto visa exatamente normatizar uma ação de cooperação entre privado e público. E esse projeto, com adequação de certos artigos a serem acoplados à Lei Complementar número 68 de 2008. A administração pública poderá, após a notificação de proprietários de imóveis descuidados, intervir diretamente e promovendo a limpeza desses locais, efetuar a cobrança de valores dos seus donos. Esta providência irá dar mais rapidez à regularização de locais com alto potencial de risco de propagação de epidemias, em total proveito à população de nossa cidade. Frequentemente estamos nos deparando com situações desgastantes,
uma vez que proprietário de imóveis com matos altos, mesmo depois de notificados para efetuarem a capina do local, se portam inertes, indiferentes e nada para sanar o problema, mantendo de forma até criminosa seus vizinhos reféns de suas omissões. Da mesma maneira, os responsáveis por imóveis públicos, nestas mesmas situações, parecem agir como se tivesse nenhuma obrigação sobre a conservação desses locais. E essa lei procura mudar isso. Por esta lei, tanto o ente privado como o público precisam agir de modo a preservar a saúde e a segurança da população de nossa cidade. E se não o fizerem, há na lei medidas para convencê-los a fazer. Saúde e segurança, esses são os objetivos dessa propositura, para a qual rogamos a aprovação dos nobres pares e antecipando-lhes agradecimento pela atenção dispensada. E também eu quero colocar, assim, será notificado com multa os terrenos que forem encontrado o foco da dengue. Aí eu fiz um cálculo aqui pela lei, que se o terreno tiver meio lote, né, 125 metros quadrados, a multa será um pouco mais de R$ 1.300. Eu creio que a nossa saúde e a nossa vida vale muito mais que isso. Por isso eu conto com o apoio dos nobres vereadores. O projeto continua em discussão. Muito obrigada. Bom dia aos que estão em casa, nos acompanhando pela TV Câmara e também pela internet. Cumprimentar aqui também a senhora presidente, hoje de forma especial, porque entramos agora no mês de março, um mês dedicado às comemorações das mulheres. E quero aqui registrar que também no dia 8 de março é o aniversário da minha esposa. Quero deixar essa homenagem também a ela e a todas as demais mulheres da nossa cidade e do nosso país. Cumprimento os demais vereadores e eu queria registrar aqui, senhora vereadora, que a sua iniciativa é louvável. Louvável porque nós estamos acompanhando nos últimos anos muitos focos de dengue, né? Terrenos residenciais que têm mato alto, que não são cuidados muitas vezes pelos seus proprietários, e isso compete diretamente e implica a saúde pública, porque quando a gente deixa um terreno sem as condições adequadas, nós podemos ali fomentar não só o criador de dengues ou de outros insetos, mas também de animais peçonhentos. Eu acho que é uma iniciativa importante. E no que diz respeito também à questão da prefeitura, poder, quando não encontrar do proprietário, fazer a capina do imóvel, fazer a limpeza do terreno e depois cobrar daquele proprietário. Mas eu, se me permita, discordar de apenas um ponto que foi colocado nesse projeto, e eu quero aqui chamar a atenção dos nobres pares. Porque o artigo 48, ele passará a ser redigido da seguinte forma: todo imóvel, edificado ou não, situado em área urbana ou rural, deverá ser mantido pelo proprietário responsável. Até aí, tudo bem. Particular ou agente público, limpo, capinado ou roçado, a uma altura máxima de 0,30 centímetros, de modo a evitar a criação e desenvolvimento de criadouros de espécies animais peçonhentas ou transmissoras de doença. Aqui eu faria um recorte nesse projeto, e vou aqui apresentar uma emenda, porque a zona rural ela tem outras características que da urbana. Tem terrenos que se usa para a criação de gados, e o pasto, evidentemente, é maior do que 30 centímetros. A zona rural, nós precisamos, no município, nós temos uma extensa área rural. Talvez, se esse projeto for aprovado, nós podemos até inviabilizar atividade leiteira no município, atividade
de gado de corte. E, na verdade, nós, vereadores, precisamos ajudar a fomentar a atividade agrícola do nosso município. Tem uma extensa área rural, produtora de flores, produtora de verduras, produtora de leite. Então, eu chamo a atenção para que a gente conserve o projeto quase que em seu todo. Mas eu excluiria o rural para que a gente possa dar condições dos nossos guerreiros produtores e produtoras rurais fazer a sua atividade, que tem garantido, muitas vezes, o sustento e a alimentação de todos nós aqui da cidade. É esse reparo que eu faria ao projeto, mas deixando aqui registrado, Lucimar, da importância que tem esse projeto para que a gente possa disciplinar ainda mais as normas e posturas do nosso município. É o que penso sobre o projeto e peço aqui aos 9 vereadores que reflitam sobre esse posicionamento para que a gente possa garantir que os imóveis situados em zona rural sejam tratados de forma diferenciada em relação àqueles situados na área urbana. É o que penso. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, os vereadores, vereadoras, o público presente aqui na galeria, quero aqui agradecer, o pessoal que está hoje prestigiando aqui a nossa sessão, você que nos acompanha pela TV Câmara. Eu quero aqui, primeiramente, parabenizar a nobre vereadora, a Lucimar Ponciano, a respeito desse projeto, tá? Mas eu também não posso deixar de apontar aqui a questão do quê? A questão das providências que esse projeto vem colocar frente ao munícipe. Tá? Então, diz aqui no artigo 48, tá? Que todo imóvel edificado ou não, situado em área urbana ou rural, deverá ser mantido pelo proprietário ou responsável particular ou agente público, limpo, capinado ou roçado, a uma altura máxima de 30 centímetros. Tá? Então, quero me apegar nessa questão. Altura máxima de 30 centímetros para o terreno ficar limpo, quer seja o terreno urbano, quer seja o terreno rural. Então, vamos pensar 30 centímetros. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, né? Tá? Aqui. Tá, 30 centímetros. Entendeu? Então, eu estou enfrentando algumas situações da cidade, eu quero pegar isso como carona para falar o quê? Que, enquanto a administração exige do proprietário que ele tenha o seu imóvel com 30 centímetros de altura, tá? Nós estamos enfrentando o quê? Lá no Jardim do Vale tem a praça que está com mato de quase 1 metro e tanto, lá vai fumaça. Lá no Vila Branca, também o canteiro central está mato puro. Lá na Diogo Fontes também tem muito mato. Então, o que acontece? O que acontece é que nós temos que exigir sim, do munícipe, mas nós temos que ter o exemplo da administração, senão fica desleal, entendeu? Eu entendo que nós estamos em começo de mandato e tal, isso, aquilo, né? Um momento de transição da prefeitura, mas eu já estou começando a passar vergonha na rua. Por quê? Porque eu já não sei, não estou sabendo o que eu vou responder, porque a barba e o cabelo da cidade, como eu falei nos 4 anos anteriores, precisa ser feito. Então, perceba o seguinte, quem é que faz a capina da manutenção da cidade? É ambiental? É o funcionário da prefeitura, da infraestrutura, do meio ambiente? Nós sabemos que o contingente é enorme de trabalhadores da ambiental, e a ambiental ela presta serviço para a prefeitura, e a prefeitura paga, eu diria como força de expressão, um caminhão de dinheiro para a ambiental todo mês. É muito dinheiro, gente, mais de R$1 milhão.
Então, é difícil, sabe? Eu entendo o posicionamento da nobre vereadora, tudo, mas fica até meio que sem contrassenso aqui, né? Não fecha a conta. A gente vota para o munícipe ter a sua responsabilidade, enquanto nós não estamos tendo a contrapartida, que é a questão da manutenção pela prefeitura. Então, fica aqui meu apontamento, eu espero que tudo vá correr bem, que nos próximos dias, né, porque não aguenta mais, que nem lá no Parque Imperial, este ano não foi feito nenhuma limpeza na área verde ali do Parque Imperial, na marginal ali da Nurimar, Avenida Nurimar. Então, eu fico preocupado, gente, eu fico muito preocupado, sabe, porque parece dar a entender aqui que nós, vereadores, só queremos ir para o lado de arrebentar com o munícipe. Que negócio que é esse? Então, tem que também flexibilizar a coisa. Não é fácil. O munícipe tem o seu imóvel, ele que se vire. Não, não é assim. Nós estamos enfrentando uma crise. Da mesma forma que a prefeitura está em crise, que os caixas da prefeitura estão baixos, o caixa do munícipe, da família, também está em baixa. Tem muita gente desempregada. Então, como é que ele vai, por exemplo? Tudo bem, ele que pega uma enxada vai lá capinar o seu terreno. Tudo bem, louvável. Tá? Mas aí se for pagar uma capina, enfim, então que venda o terreno, mas nem vender terreno não está conseguindo vender, então você entende como é que é o negócio? Sabe, um exercício muito forte para resolver essa questão. Então eu fico preocupado, porque a gente penaliza o munícipe e aí depois quem geme é a família. Tá? Sou favorável, sim, à questão, mas temos que tomar cuidado, temos que olhar para o lado da família. Fica aqui a minha contribuição. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Bom dia aos ouvintes da TV Câmara. Bom dia aos amigos que estão aqui no plenário. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu acho que esse projeto, presidente, é um projeto muito importante, porque aonde a gente anda nessa cidade, existem muitos terrenos abandonados, e muitas das vezes as pessoas, os munícipes, nos procuram pedindo para que seja feita a limpeza, e muitas das vezes a gente nem sabe quem é o proprietário do terreno, enfim, as pessoas sofrem com isso. Mas nós também temos que saber, que eu acho que é importante, eu acho que todos aqui estão no começo da administração, eu acho que tanto os munícipes como as pessoas que foram eleitas, está aqui com a boa vontade de fazer uma boa administração para a cidade, e eu acho que aí temos que trabalhar em conjunto, temos que ter uma unidade muito grande nesse momento para que possamos fazer uma boa gestão, e que o prefeito também faça uma boa gestão, mas para isso é importante nós sim estarmos aqui cobrando. E uma das coisas que, quando eu não era vereador, e a gente veio sofrendo, e ainda estamos sofrendo até hoje, porque começamos agora a trabalhar, e nós temos certeza que tanto nós aqui nessa casa, como o prefeito, vai trabalhar para que melhore a situação das pessoas. Eu acho que é importante esse projeto, para que as pessoas limpem os terrenos. Está aumentando hoje o foco de dengue, as pessoas sofrem com isso, mas eu acho que é importante também sair os projetos aqui dessa casa, tanto para o prefeito, para que nós começamos a discutir a legalização dos bairros que são clandestinos. Eu quero dar aqui alguns exemplos. Aqui no Jardim Emília, no Terra de Conceição, o sofrimento que é daquelas pessoas, e está ali a céu aberto, alguns dias já que não chove, a situação que passa o pessoal ali de Terra de Conceição, próximo ao Jardim Emília, onde se você for lá, na Rua Direitos Humanos, eu acho que é uma vergonha, tanto para as administrações que passaram aqui, e que é até hoje, e eu não sei se é responsabilidade do SAI ou o que é,
se você passar lá hoje, você vai ver que tem uma lagoa e o que tem de foco de dengue ali é muito grande. Então, eu acho que a gente tem sim que fiscalizar, que cobrar daqueles particulares, mas também temos que cobrar de nós aqui da prefeitura, do prefeito, dos vereadores, de fazer essa fiscalização. Nós temos aqui no Jardim do Vale, onde tem um esgoto ali, um rio que passa ali, que faz muitos anos que eu não sei por que ainda não se discutiu para fazer ali o saneamento básico, onde aquelas pessoas que moram ali naquela avenida sofrem com a dengue, com os bichos peçonhentos que vivem ali naquele mato. Então, eu acho que é importante esse projeto, sim, mas que esse projeto também venha penalizar a prefeitura, se não se responsabilizar pelos terrenos, pelos bairros que estão abandonados hoje. Eu procurei o SAI disse que ali não é problema, porque o terreno não é legalizado. Agora, se não é legalizado, nós temos que ver o que vamos fazer para legalizar. Ali, Terra de Conceição, o que não pode são os moradores do Jardim Emília, de Terra de Conceição, do Jardim do Vale, enfim, outros moradores, ficarem sofrendo com essa situação que existe hoje. Se vai multar o particular pelo terreno dele estar sujo, ou na casa dele tem uma vasilha com água, por que também não vermos isso? Certo? Então, eu queria deixar aqui, eu acho que é importante o projeto, eu acho que nós temos que cobrar, mas cobrar também exatamente dos órgãos competentes para ver essa situação dos bairros clandestinos, onde existem essas águas aí nos bairros, também que prejudica a população e as pessoas. Paulinho, você me dá a parte do seu minuto que está sobrando? Sobre o Terra da Conceição, é bom deixar bem claro que tem um processo de ação civil que já fez 10 anos, e quanto à drenagem, que é a questão da rede de esgoto, é do loteador Sena responsável, e ele só consegue, junto com a juíza, prorrogar o prazo para isso. Mas, assim, ali mesmo onde você colocou a Rua Direitos Humanos, mora o senhor Vicente, 91 anos, e ele carpe os terrenos lá, né? Ele carpe os terrenos, né? Então, para você ver, o valor que ele cobra para limpar o terreno é bem mais barato do que a multa se você deixar correndo risco de vida. Então, ficar bem claro, nós estamos cobrando da loteadora Sena, mas, infelizmente, o prefeito que saiu deixou um termo de conclusão de obra no Terras da Conceição. E a gente, se você andou lá, os vereadores também andaram lá e viram que realmente é inaceitável o século XXI, esgoto ao céu aberto, né? E o projeto continua em discussão. O pessoal da galeria que está aqui, pessoal que está em casa assistindo nesse momento, toda a população da nossa cidade de Jacareí. O projeto é importante. Sabe por que é importante? Porque o ano passado aconteceu no Terra da vários bairros da cidade, mas o pior foi aqui no Jardim, aqui ao lado do Jardim Emília aqui. Qual? Aqui é onde que a mãe perdeu uma criança por falta de cuidado. E eu não vou dizer que é da prefeitura, não. Falta de cuidado do dono do terreno. Porque o prefeito não é obrigado a ficar lá capirando terreno para a pessoa. Desde que você compra um terreno, você tem que ter responsabilidade de limpeza do terreno. No Parque do Sino. E aí, no Parque do Sino, aconteceu isso de uma mãe perder uma criança logo no final do ano. Olha como é que é triste perder um filho no final do ano. Que Natal, que passagem de ano passou essa mulher. Isso aí foi essa mãe. Isso aí foi para a imprensa, a vanguarda, todo fazendo aquela manifesto, fizeram um manifesto, e os terrenos ali continua sempre naquele matagal. Agora eu quero deixar uma pergunta para esse proprietário. Como é que você pode ser vizinho desta pessoa quando você for lá construir uma casa?
No seu terreno, o escorpião saiu e picou essa criança. E como é que você pode ser vizinho? Cara de pau, né? Ser vizinho, né? Eu acho. Vou falar o que eu tenho de falar, porque se eu fosse o meu terreno, eu não tinha nem coragem de construir. Eu ia vender o terreno para nunca nem mostrar meu rosto para aquela mãe, porque a responsabilidade é dele, de limpeza do terreno. Cidade de Salvador. Muitos terrenos baldio. Vila Branca. Tirei foto lá na Vila Branca, o pé de mamona mais alto de que as paredes das casas. E aí o que acontece? Que ali entra tudo. Entra rato, entra barata, tudo lá. Da onde que é o proprietário? Não é de Jacareí. Vocês vão desculpar, não é. Ou ele é da cidade de Jacareí, tem muito terreno, ou também tem nada. Agora, o que eu sempre falo na tribuna aqui, o pobre, a pessoa carente, que pobre é o que não tem nada. Que eu me entendo é assim, não tem nada, nem bicicleta, não tem terreno, não tem nada. Isso é a carência que eu falo. Agora, quem tem um terreno, meio lote, ele constrói tanto na casa dele que não sobra nem aonde o mato nascer. Aí mora o dono do terreno na frente, atrás mora o genro e a nora, no meio mora não sei quem, sobe mais em cima, mais não sei quem, até o perigo. Mas o sogro e a sogra, eles levam todo para dentro do meio lote. É onde que vai nascer esse mato. Não tem jeito. Eu não sou contra você ter 10 terrenos. Não sou contra. Mas você tem que manter limpo. Deus que ajudou que você teve 10 terrenos. Não tem problema nenhum. 20 terrenos. Mas não tem problema você ter isso aí. Só que você tinha que manter limpo esse terreno. No Parque Minha Lua, hoje quase que não tem terrenos baldios, porque o povo já construíram tudo. Por que o Parque Minha Lua, o cara fala, nossa, o Parque Minha Lua tem muita gente, é cada um meio lote. Eu, pelo menos, a minha casa é meio lote. Não tem aonde construir mais, não tem nem aonde nascer mato. Eu falo porque eu cheguei no Parque Minha Lua em 1975. Cada um comprava um terreno e repartia no meio, que é só gente carente. E hoje não tem terrenos baldios. O que está lá, terrenos baldios lá, a gente chega e diz assim, olha, tem que capinar esse terreno que a multa vai vir. Porque eu conheço todo mundo. Mais de 42 anos que eu moro no bairro, eu conheço, olha, se você não capinar, vai vir uma multa para você. Quanto que é? 800. Ele já apavora, vai capinar. Agora, em muitos terrenos que não tem. Vamos tocar a terra de São João. Ali no São João. Cada casa, enorme a casa. Tem casa abandonada. Tem casa que o pé de mamona passa para cima do telhado. Vila Garcia. Eu vi uma Zara lá que tirei foto, todo cheio de mato. Aonde que era a subprefeitura da Vila Garcia? Um lixão. Foi apresentado o ano passado, outro vereador foi lá e tirei. Então vocês, proprietários de terreno, eu não estou aqui dizendo, ninguém é contra vocês não. Vocês estão aqui, vocês que têm terreno, o projeto da Lucimar, a presidenta aqui, eu gostaria que vocês entendessem o que os vereadores estão falando aqui. Por quê entender? Porque nós somos fiscal do povo. Porque quando vota no vereador, é para fiscalizar. E aí, nós temos que ir lá fiscalizar esses terrenos. Jardim Colônia, eu estive lá semana passada, tem terreno lá, chácara, enorme de mato, a proprietária reclamou. Agora, o que eu falei com a presidenta aqui, Lucimar, que aqui não está escrito aqui na justificativa, é caramujo. Então, vamos tocar que passa o projeto sem estar escrito caramujo. O caramujo, ele vai, de sol ele está aqui, quando dá a chuva, ele sobe para as paredes.
E entra dentro da cada pessoa. Ele é venenoso, porque ele é caramujo da África. Então, gostaria que ela também colocasse nessa emenda aqui, ela colocasse caramujo, porque se depois, se nós votar esse projeto, caramujo não vai ser a multa não vai chegar para o caramujo. Então, ela está aí, desculpa passar um pouquinho o tempo, mas ela está aí, ela deve colocar caramujo também, e é um projeto muito bom para essa população da nossa cidade. Nós temos que manter a cidade limpa. Esse é o dever dos vereadores, do prefeito e de todas as autoridades da nossa cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, telespectadores da TV Câmara, que estão nos seguindo pela televisão, pela internet. Queria cumprimentar a mesa em nome da senhorita presidente Lucimar e já aproveitar os nobres colegas vereadores, já aproveitar aqui para parabenizá-la pela importância do projeto que ela está apresentando para a nossa cidade. Temos sim que aumentar o rigor na legislação sobre as áreas urbanas e terrenos baldios. É preciso chamar a atenção da população de Jacareí quanto à importância de se combater os focos e criadores de transmissores de doenças. Também faço minha as palavras do nobre vereador Fernando da Ótica. Eu queria até citar uma frase aqui de um filósofo alemão que diz que quando os que governam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Então, acho que sim, para a gente poder cobrar a população nesse novo projeto, a prefeitura ela tem que dar o exemplo em toda a cidade. E nós, como legislativos, vamos estar cobrando o prefeito, independente de ser líder partidário aqui, de ser líder do PSDB, da base do governo, do nosso prefeito Isaías Santana. Eu acho que foi aquilo que a gente sempre falou desde a primeira sessão, que acima das nossas bandeiras partidárias está o nosso compromisso com o povo, daquilo que é certo. Então, acho um absurdo, entendo a dificuldade que o meio ambiente está tendo aí para fazer a capina das praças, as podas das árvores, a equipe diminuída, o material, os equipamentos da prefeitura sucateada, e desde já convido a secretária Rosana Vasques para vir aqui dar explicação para a gente das dificuldades que ela está passando para que as coisas, por isso a demora das coisas estarem acontecendo aí na nossa cidade. Bom, eu e o vereador Abner, nós estamos propondo 2 emendas nesses projetos que a gente acha aí de suma importância e acho que pode contribuir com a nossa presidente Lucimar, e eu acho que a gente só vem a somar com essas 2 emendas. A primeira, até contemplando aquilo já que o nosso nobre vereador Valmir do Mealô acabou de falar dos caramujos, a gente está pedindo para alterar, a gente fez a emenda, Valmir, pedindo para alterar a expressão inclusa no artigo 2º do projeto por espécie de animais transmissoras de doenças e peçonhentas, de forma a tornar o trecho mais abrangente. Com isso você está pegando caramujo, cobra, escorpião. Nesse sentido, nossa sugestão é deixar claro na lei que deve ser travado o combate a todo criador de espécies de animais que podem trazer risco à saúde da população, como ratos, cobras, escorpiões, morcegos e os insetos de transmissores de doenças como a dengue e os zika vírus. E aí já inclui, você pode até subentender o caramujo também. E a segunda, a gente propõe que seja instituída uma multa de 10 VRMs, caso seja identificado algum foco ou criadouro, e não 10 VRMs para cada foco encontrado. Por exemplo, você pode pegar uma pessoa que tem um meio lote, e nesse meio lote, Lucimar, hoje uma VRM está 50 e poucos reais, então 10 seriam 500 e poucos reais. Você pode ter 10, 15, 20 focos. Então, acho a penalidade muito dura. Eu acho que você, multando em 10 VRMs, se for encontrado 1 ou 10 ou 100 focos no terreno,
Acho que é mais uma forma, mais do que arrecadatória, ela tem que ser, ela tem que ter um papel educativo. Então, eu acho que um valor de 10 VRMs para se encontrar um foco, eu acho que é um valor plausível. Por isso, eu e o Abner, o vereador Abner, a gente está propondo essas duas emendas no projeto. Gostaria de contar com o apoio dos colegas para que a gente conseguisse contribuir com a nossa nobre vereadora Lucimar. E parabéns pelo seu projeto. Eu acho que a gente tem que dar a cara a tapa assim, as pessoas, quem tem o terreno, baldio às vezes esquece, larga lá, esquece, não paga IPTU, vai ficando. E as pessoas que já estão morando ali do lado ficam numa situação complicada. Vários desses terrenos viram depósito de lixo, o mato que se acumula. Então, a gente tem que legislar sobre isso, mas também fazer nossa função de fiscalização da Câmara para cobrar o poder público que ele também faça sua parte no que é responsabilidade dele. Obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Senhorita Lucimar, presidente dessa casa. Vou ganhar um bombom, né, Lucimar? Te chamei 2 vezes de senhorita hoje. Quando eu fiz meu discurso de posse aqui, até acho que fui mal interpretado por uma jornalista aqui da cidade, que eu disse que isso aqui era o campo dos sonhos, né? A Câmara é um sonho de consumo de muita gente, que vem cheio de boas intenções, porque o dia a dia nosso, ouvindo a população, vendo os problemas que a cidade tem, a gente acha que quando entra aqui, a gente tem solução para tudo. E o mais importante de tudo isso é combinar o jogo. Porque muitas vezes a nossa abrangência, a nossa vontade aqui, ela se limita simplesmente a esse punhado de papel. Propor uma lei que às vezes na prática você não consegue colocá-la em vigor, tendo em vista todas as dificuldades físicas, né? No caso aqui a prefeitura, como também algumas até legais. Lucimar, é lógico que a gente precisa trazer o assunto para essa casa. Aqui é o lugar onde a gente tem que debater as ideias. É aqui que a gente tem que mostrar para a população que muitas vezes os problemas, a maior parte dos problemas, são causados pela própria população. Eu me lembro aqui no ano passado, e eu discuti muito com o vereador Valmir. O Valmir era um crítico ferrenho do problema de entulho jogado nessa cidade. Até anotei alguns pontos aqui. Lá na Olinda Mercadante, no Secap, ali perto da escola, Jardim Santa Marina. Lá em São Silvestre, como ele próprio citou. Mas o que acontece? O camarada vai lá, joga o seu lixo, porque o problema passa a ser dos outros. A prefeitura vai lá, tira. Se não for no outro dia, não passa 2 horas, você pode ir lá que já tem entulho de novo. E esse é um processo contínuo. Por quê? Eu jogo, a prefeitura tira, eu jogo, a prefeitura tira. Fácil. Isso tem um custo. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro que no ano passado, nós fizemos um levantamento junto à Ambiental, mensal, só para ficar tirando entulho, e olha que não conseguia tirar tudo, era uma média de R$200 mil por mês de custo extra que tinha que se pagar para a Ambiental, para que a Ambiental colocasse seu pessoal, seu equipamento, para retirar esse entulho, que poderia muito bem ter sido descartado nos locais apropriados. R$200 mil por mês, gente, dava para colocar uma média de 5 academias ao ar livre aí na cidade por mês. Isso aí para a população entender o prejuízo que ela dá para a cidade. Mas aí a gente fica aqui se debatendo num assunto que muitas vezes a solução não é tão simples. Tendo em vista aqui o projeto, parece-me que a gente vai resolver o problema dos terrenos, e não é verdade. Quando você pega um cidadão, e aí foi falado aqui por vários vereadores, que o cara tem lá um meio lote, um único terreninho, que o camarada investiu para poder construir a sua casinha, pode ter certeza, cara, que esse camarada ele mantém o seu terreno limpo. Esse mantém o seu terreno limpo, salvo exceções. Mas o camarada que tem 10, 15 lotes, esse cara não está nem aí. Sabe por quê? Porque ele deixa, vem as multas, isso vira qualquer coisa aí, vira dívida ativa, e aí a gente vem e aprova aqui uma lei
que dá anistia de 90% de isenção de multas e juros. Não sou contra não, porque você beneficia talvez a camada mais pobre da sociedade, né, Capuz? Mas você beneficia o grande especulador, que é o cara que tem trocentos lotes aqui. O cara faz um loteamento lá, fica com 20 lotes lá sobrando. É esse cara que deixa mato sujo. Não é o camarada que comprou um lotinho, não, gente. O cara que deixa lote sujo é o cara especulador, é o cara que compra lote para ganhar dinheiro. Então, a gente já falou aqui no passado de se implantar, mas isso aí depende muito da boa vontade do prefeito, o nosso não quis, que é o IPTU progressivo. Você precisa começar a sobretaxar esses camaradas que compram terreno para ganhar dinheiro e não cuidam do terreno. Aí eu pergunto para vocês, se acabaram de falar aqui, vereadores, inclusive da base do governo, que a prefeitura não consegue limpar os seus terrenos, ela vai conseguir limpar terreno particular? Aonde? Não vai conseguir. Por isso que eu digo, a iniciativa da Lucimar é excelente, o tema tem que vir para essa casa, tem que ser debatido, mas, gente, não vai resolver, não vai solucionar. Eu até tenho um questionamento aqui, né? Não sei de onde tirar esse número, de deixar um mato de 30 centímetros. Aí o fiscal vai ter que ir lá com uma trena lá e medir. Gente, terreno no centro da cidade, em área urbana, não tem que ter mato nenhum. Ou ele tem um gramado, e eu duvido que a grama chegue a 30 centímetros, né, Capuz? Capuz já foi, eu falo para o Capuz porque ele já foi da SSM, trabalhou nessa área. Terreno não pode ter nada, tem que estar limpo. Tem que estar cercado e estar limpo. Então, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar junto com o governo. Eu acho que essa lei, por exemplo, não pode ser, não essa da Lucimar, mas outras, precisaria haver uma proposta do Executivo, precisaria haver uma proposta do prefeito atual, para que a gente ache uma solução mais eficaz, onde haja punição para essas pessoas que realmente usam, desse artifício para, de certa forma, ganhar dinheiro. E quem paga o pato é a população. Agora, a população também, diga-se de passagem, com relação aos entulhos aí, eu já disse, é um problema muito difícil. Eu acho que a gente já trabalha na questão da educação, trabalha na questão da punição, mas não adianta, gente. Cultura é uma coisa difícil de mudar. Eu confesso para vocês que eu não sei a solução. Mas é um assunto que precisa ser debatido. Agora, também eu não vou aqui concordar com uma conversa de vereadores que, na gestão passada, dizia que o município tinha R$1 bilhão. Toda a sessão. O município tem R$1 bilhão e não revitaliza a beira do rio, não constrói mais posto de saúde, não constrói mais creche, não pavimenta os bairros. Mas cadê o dinheiro? Ué, mudou a gestão, acabou o dinheiro? Agora vamos ficar falando dessa dívida até quando? Gente, desce do palanque. Nós temos que cobrar a solução, temos que apresentar saídas. Ficar com esse discursinho que o governo passado deixou dívida. O governo passado tinha dívida, tem dívida inclusive de gestões aí de 20 anos atrás, que está pagando. Não tem que reclamar, não. Quem ganha eleição tem que assumir a responsabilidade, porque saiu na rua prometendo para o povo soluções. Eu não estou aqui, em hipótese alguma, acusando Isaías, não. Mas não dá para a gente ficar com esse discursinho aqui que não tem dinheiro. Quem tem que falar que não tem dinheiro é o poder público, é o governo, não nós. Nós temos que cobrar a solução e apresentar soluções, tá certo? Então, acho que, se for ficar até o final do ano, eu vou perguntar, onde é que foi parar aquele bilhão que na gestão passada, todo ano, o pessoal disse que tinha R$1 bilhão de reais. Agora sumiu o dinheiro. Mudou de lado, não precisa mais ter dinheiro. Vamos, como diz a turma, né? Estamos de olho. O projeto continua em discussão. Não havendo mais discussão dos novos vereadores, então vamos passar para as emendas. Emenda número 1. O artigo 50 da Lei Complementar número 68/2008, que se está alterando pelo artigo 3º do projeto de lei complementar em epígrafe, passa a ter a seguinte redação. Artigo 50. Vencido o prazo da notificação, sem que a irregularidade tenha sido sanada, será aplicada multa
de 0,05 VRM por metro quadrado do imóvel, acrescida de 10 VRM, caso seja identificado foco ou criadouro no local. Emenda 1 em votação. Os que forem contrários, levante o braço. Emenda 1 aprovada. Presidente, a emenda número 2 e número 3 foram tiradas, tá? Senhor presidente, só por questão de ordem, é para que a gente esclareça o porquê da retirada. Na verdade, eu apresentei uma emenda para que suprimisse do texto original a expressão rural. E nesse mesmo artigo foi apresentado também pelos nobres vereadores Rodrigo Salomão e Abner de Madureira uma outra redação para que também constasse no texto espécies de animais peçonhentas ou transmissoras de doenças. Se essas emendas fossem levadas à votação e aprovadas, haveria aí uma contradição entre as emendas. Para que a gente possa melhorar a técnica legislativa, eu, vereador Abner de Madureira e vereador Rodrigo Salomão, apresentaremos uma emenda em conjunto para que a gente melhore a redação. Por isso eu peço 5 minutos de suspensão da sessão, para que os nossos servidores aí tão atentos possam elaborar e formular melhor essa emenda. Então vamos aguardar 5 minutos até a formulação da emenda e já voltamos. Nós estamos, então, retornando à quinta sessão ordinária do dia 2 de março para a continuidade do projeto da lei complementar referente ao Código de Normas de Postulas e Instalações Municipais da cidade de Jacareí. E solicito ao primeiro secretário que confira a presença dos nobres vereadores. Estão presentes os vereadores Abner de Madureira, Lucimar Ponciano, doutora Márcia, Fernando da Ótica, Aderbal Sodré, Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Paulinho do Esporte, Luiz Flávio, Arildo Batista, Valmir do Meia Lua, Paulinho dos Condutores e Sônia Patas da Amizade. E conforme solicitação, vamos então encaminhar e fazer a leitura da emenda número 4, referente ao processo em discussão. Emenda número 4, artigo 1º, artigo 2º do projeto, que altera o artigo 48 da Lei Complementar, número 68, de 17 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Seção 4 da limpeza de imóveis. Artigo 48. Todo imóvel, edificado ou não, situado em área urbana, deverá ser mantido pelo proprietário ou responsável, particular ou agente público, limpo, capinado ou roçado a uma altura máxima de 30 centímetros, de modo a evitar a criação e desenvolvimento de criadouros de espécies animais peçonhentas ou transmissoras de doenças. Está em votação a emenda 04. Os que forem... Parágrafo único, só complementando, presidente, fica expressamente proibido o uso de fogo na limpeza dos terrenos. Está em votação a emenda 04. Os que forem contrários, que levante o braço. Presidente, a emenda não está nem na mão da gente ainda. Cadê a emenda? Desculpa, vereador, eu pensei que já estivesse na mão de vocês. Só um instante. Tá. Diante da ciência de todos os vereadores, está em votação a emenda 04. Os que forem contrários, que levante o braço. Emenda aprovada. Este projeto não possui mais emendas, presidente.
Não havendo mais discussão e nem emenda, solicito ao primeiro secretário que proceda à votação nominal na forma regimental. Vereador Abner de Madureira, favorável. Vereador Aderbal Sodré. Favorável. Vereador Arildo Batista. Justificando meu voto, quero parabenizar, Lucimar, por essa sua iniciativa. Como eu disse, é muito importante nós trazermos esses temas que afetam diretamente a vida dos cidadãos, para que a gente possa discutir de forma madura, de forma responsável, e até aproveitar a oportunidade de pedir também a colaboração da população, porque eles têm ligação direta com o problema. E a gente não quer criar aqui nenhuma regra para estar multando, para estar fazendo qualquer tipo de punição. Mas a população realmente que sofre, o Valmir colocou muito bem o caso daquela mãe que perdeu uma criança, enfim, a gente precisa fazer a nossa parte. Agora, é importante que o governo municipal esteja atento a essas questões e realmente afinado, alinhado, para que a gente possa colocar em prática, porque senão vai ser mais uma lei que a gente faz, muito bonita no papel, mas que na prática acaba não dando nenhum resultado. Sou favorável. Vereador Fernando da Ótica Original. Senhora presidente, eu quero aqui justificar o meu voto. O que acontece? A gente percebe que a casa só está indo em função de massacrar as famílias. A verdade é essa. Vai falar, por que, Fernando, massacrar as famílias? Porque a verdade é o seguinte: primeiro, a prefeitura tem que deixar a cidade linda. A hora que a cidade estiver linda, que as suas áreas verdes públicas da prefeitura tiver com mato abaixo de 30 centímetros, aí sim a gente votar um projeto desse. Agora, não é justo não dar exemplo e cobrar dos munícipes. Então, eu só vejo isso aqui, o quê? Não tem condições, tá? Não tem condições, é uma coisa que não dá para aprovar, gente, certo? Tem mérito o projeto? Tem. A população tem responsabilidade, mas a prefeitura, primeiramente, tem que dar o exemplo. Se a prefeitura deixar a cidade linda, aí sim, aí eu voto favorável a esse projeto. Mas com relação ao que nós estamos vendo, que eu sei que faz pouco tempo que a prefeitura assumiu, mas enfim, eu voto contrário ao projeto. Vereador Juarez Araújo. Só justificando meu voto, senhorita presidente, quero parabenizá-la por essa iniciativa e quero dizer também que esse tal de mosquito aí, ele também me picou e a coisa é feia, viu? Eu fiquei 15 dias acamado e 10 deles debaixo das cobertas. Não é fácil. Infelizmente, tem que haver uma punição, né? Querendo ou não, é uma punição. Porque a hora que doer no bolso das pessoas, né? Ou seja, pesar no bolso das pessoas, aí, quem sabe, eles tomam providência, né? Então, diante da situação que eu passei, eu não gostaria que outras pessoas passassem também, né? Inclusive aquela senhora lá que perdeu o filho, né? A filha. Então, já pensou, né? O sofrimento dessa família, né? Então, nada mais justo que um projeto desse, né? A justiça para a cebola tem que começar de casa. O Fernando falou sobre a prefeitura. A gente espera também que a prefeitura, né, faça lá o seu dever de casa. Com certeza está fazendo. A cidade é grande, né? E vamos cobrar os dois lados, né? A prefeitura e os munícipes, os proprietários do imóvel. Parabéns pelo projeto. O voto é favorável. Vereadora Lucimar Ponciano. Vota. Maioria absoluta. A senhora vota. Maioria absoluta, meu voto é favorável. Vereador Luiz Flávio. Senhora presidente, justificando o voto, primeiro eu gostaria de homenageá-la pela propositura, mas eu penso que nós, enquanto vereadores, precisamos construir legislações que melhorem a vida e o bem-estar da nossa cidade. E essa é uma legislação que vai a esse encontro. Eu não vejo que a omissão da prefeitura em fazer a capina, em fazer a poda, em limpar nossas praças, seja motivo para que a gente também não possa cobrar o particular.
Eu penso que nós fomos eleitos vereadores para cobrar tanto as providências do poder público da prefeitura, mas também dos particulares, porque ambos, quando são omissos na limpeza de lotes, terrenos, praças públicas, ocasionam doenças. Portanto, estou aqui para cobrar o poder público, mas também cobrar aqueles particulares que não têm zelo pelos seus imóveis. Portanto, nesse aspecto, o meu voto é favorável. Vereadora doutora Márcia. Justificando o meu voto, entendo que essa regulamentação das normas, ela vai de encontro à questão da saúde coletiva. Quando nós pensamos que estamos isentos, né, que estamos alheio ao que acontece com o outro e não cuidamos do nosso lar, nós colocamos em pauta condições insalubres ao outro. Então, não é justo eu, enquanto cidadão, por exemplo, ou qualquer cidadão, limpar e manter o seu ambiente adequado e ter sua vida em risco por conta de um outro que não mantém de acordo com que eu ou qualquer cidadão coerente, modo de dizer, mas qualquer cidadão coerente mantém o seu local. Então, fazer prevenção à dengue, a picadas de insetos, a picadas de escorpião, é cuidar do seu lar. Isso é um dever de todo e qualquer cidadão. Então, por conta disso, meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Paulinho dos Condutores. Senhora presidente, quero justificar meu voto, queria parabenizá-la pela iniciativa. Eu acho que muitas pessoas, muitas famílias aqui nessa cidade estavam esperando por isso, porque por onde a gente passa, a gente vê que existe essa dificuldade das pessoas que têm seu terreno, muitas vezes não faz a limpeza, e nós, vereadores, estamos aqui para fiscalizar. Eu acho que tanto o particular como o poder público, a prefeitura, eu acho que cabe a nós. Então, portanto, eu voto favorável ao projeto. Vereador Dr. Rodrigo Salomão. Mais uma vez, quero cumprimentar a nobre vereadora Lucimar Ponciano. Parabéns pela sua iniciativa e meu voto é favorável. Vereadora Sônia Patas da Amizade. Meu voto é favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Quero dar os parabéns para a Lucimar de colocar esse projeto. E é um projeto muito bom, porque todo mundo tem que ter limpeza. Se limpa a sua casa, por que não pode limpar os terrenos baldios? E eu vou dizer a verdade. Votar contra esse projeto é votar contra a saúde da cidade de Jacareí. Mas pode contar com esse vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. O projeto de lei complementar do Legislativo, número 1, de 2017, foi aprovado por 12 votos favoráveis e 1 voto contrário.